Olá, tudo bem com você? A partir de agora, estaremos iniciando aquela série, a série com o tema Questionar não é pecado. E aí, tá pronto? Tá pronta? Então vem comigo, permaneça aqui no vídeo até o fim, porque vamos estar destrinchando muitas coisas na história do patriarca Abraão. Eu quero convidar você. Você é um leitor da Bíblia? Você é um crente? Um evangélico? Ou não? É um católico, um espírita? Ou você não frequenta nenhuma dessas casas? Ah, mas você lê a Bíblia, não é? Ok, beleza. Desde já é um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar com você aqui no seu, no meu, no nosso canal Sem Religião. Eu sou Ed Albuquerque e é satisfatório demais saber que você clicou nesse vídeo e vai nos assistir agora. Amigos, se você ainda não é inscrito, aproveita agora mesmo para se inscrever, tá? Vamos fortalecer esse canal, vamos? Isso, se inscreva aí, porque o nosso propósito aqui, a nossa proposta, como formador de opinião, como produtor de conteúdo aqui, é sempre ajudar as pessoas a enxergar aquilo que muitas vezes passa batido. Passa batido. Muitos textos da Bíblia, muitas histórias, os personagens mais emblemáticos da Bíblia. E a gente aqui, com a experiência que a gente já tem, com o conhecimento que a gente já tem, com a visão crítica, com a visão de questionar, de investigar, a gente procura sempre passar, na melhor das intenções, todo o conhecimento necessário para vocês. E muitas pessoas, nesse Brasil afora, que leem a Bíblia, infelizmente, elas não conseguem enxergar certos detalhes nas entrelinhas dos textos bíblicos. E, por outro lado, nós temos também homens muito capacitados, teólogos, bacharéis em teologia, PhDs, os próprios pastores de campo, de igreja, de congregação, que são pessoas que se dedicam ao máximo para conhecer as histórias, para ler as histórias bíblicas. Esses indivíduos, eles não passam para o público, para as pessoas em geral, esse tipo de conhecimento que nós passamos aqui. Por isso que é importante a gente fortalecer esse canal para chegar a muitas outras pessoas que estão tão distantes, não é? Estão distantes, estão aí sendo enganadas, iludidas por pregadores de rádio, pregadores de televisão, até mesmo do YouTube. Mas são pessoas com segundas intenções que não apresentam a abordagem correta, como deve ser. E nesta série, amigo, amiga, questionar não é pecado, nós vamos saber muitas coisas aqui, tá? Quero compartilhar com vocês. Então já vai pegando o caderninho, a caneta, o lápis, sente-se aí. Eu vou abrir esta série lendo a Bíblia, tá? Não tem como a gente falar dos personagens bíblicos se não ler a Bíblia. E por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas que vêm aqui ao canal, que comentam em nossos vídeos e que parecem assim incomodados, não é? Ah, porque você é um ateu. Como é que você não acredita em Deus e o tempo todo você fica lendo a Bíblia? Ora, nós lemos a Bíblia para mostrar para as pessoas detalhes que passam batidos
e que os pastores, teólogos, professores de escola dominical não lhes mostram, porque isso é um problema para eles. É um problema, é uma anti-regra. Nós não temos rabo preso com ninguém. É por isso que o canal traz o logo sem religião. Isso quer dizer que nós não temos rabo preso com ninguém. O que nós falamos aqui, nós escrevemos embaixo, assinamos embaixo. Tá certo, amigo? Muito bem, amiga. Então vamos lá, vamos para o assunto de hoje. Em 30 segundos. Muito bem, minha amiga. Vamos lá. Vamos de Bíblia. Gênesis 12. Vamos começar esta saga. Vamos ver. Vamos questionar o patriarca. Aqui, ele ainda não era Abraão, tá? Ele ainda se chamava Abraão. Abrão. A-B-R-A-T-I-O. Abrão. E Sarai ainda não era chamada Sara, era chamada Sarai, a esposa de Abrão. Tudo começa no capítulo 12 de Gênesis. E nós vamos partir do verso 10, tá? O Abraão, ele é o pai da fé. E a gente vai ver se de fato ele tinha tanta fé como se dizem que ele era um homem de muita fé. Vamos ver se ele era honesto. Vamos ver também se ele era um cavalheiro, generoso, né? Se ele fazia tzedaká. Sabe o que é tzedaká, amigos? Tzedaká é obras de bondade, né? É obras de caridade, vamos dizer assim. Ajuda ao próximo, ao necessitado. Então, vamos ver todas essas questões aqui. Vamos ver se ele era fiel para a mulher dele, para a dona Sarai. Vamos lá. Tudo isso vai passar aqui no scanner da série Questionar Não é Pecado. Então, bora. Olha o que diz aqui o texto de Gênesis 12:10, que nos diz: E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para morar ali. Destaca essa palavra desceu. E desceu Abrão. Essa palavra desceu, destaca ela para mim, tá? Por favor. Depois eu volto para te explicar. Eu vou fazer toda a leitura. Aí depois a gente volta para comentar ponto a ponto, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 12, do 10 até o fim. E depois nós passamos para o capítulo 13 e lemos os primeiros 2 versículos, tá bom? Para encerrarmos a leitura. E houve fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para morar ali, porque era grande a fome na terra. Foi quando se aproximou para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. E será que, quando te virem os egípcios, dirão: sua mulher é esta, e matarão a mim. E a ti deixar-te-ão viver. Dize-lhes então que és minha irmã. Dize-lhes então que és minha irmã, para que seja bom para mim e para ti, e viverá minha alma por causa de você, por sua causa. E foi Abrão ao Egito, e viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram os ministros do faraó e começaram a elogiá-la diante de faraó. E foi tomada a mulher, Sarai,
para a casa de Faraó. Foi tomada e foi levada para a casa de Faraó. E a Abrão fizeram bem por causa dela. Faraó fez muito bem a Abrão por causa de Sarai, por causa da beleza de Sarai. E teve ele rebanhos e vacas e asnos e servos e servas. Destaque esse verso 16, tá? Gênesis 12, 16. Destaca ele para mim, por favor, que a gente vai enfatizar bastante aqui também, tá? E a Abrão fizeram bem por causa dela, e teve ele rebanhos e vacas e asnos e servas e servas, servos e servas e jumentas e camelos. E infligiu o Eterno ao Faraó e à sua casa grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. E chamou o Faraó a Abrão e disse-lhe: que és isto que fizeste a mim? Por que disseste a minha? Por que me disseste, é minha irmã? Por quê? E tomei-a para mim por mulher, e agora aqui está a tua mulher. Toma-a e vai-te. E recomendou o Faraó os seus homens, e o acompanharam, e a sua mulher, e a tudo que era dele. E subiu Abrão do Egito, ele com a sua mulher e o que possuía, e Ló com ele para o sul. E Abrão estava muito carregado de gado, prata e ouro. Muito bem, terminamos a leitura. Você pode ficar observando a leitura, não tem problema. Aproveita, deixa o like, tá? Para fortalecer esta série. E então, Abrão tinha ouvido a voz de Deus lá em Ur dos Caldeus, Deus dizendo para ele, lerá, como diz no hebraico, sai para ti, vai por ti, vai para ti, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi e se assentou ali numa região, e ele passou muitos tempos lá. Mas de repente diz a narrativa que a fome apertou ali, justamente por falta de chuvas, e a fertilidade, né, parou, não produziu mais os alimentos, os rebanhos começaram a ter dificuldades para se alimentar, e Abrão ouviu falar da fama do Egito. O Egito, para quem não sabe, é banhado pelo Nilo, o grande Nilo, né? E dentro das narrativas, sempre que a gente lê sobre o Egito, sempre a narrativa bíblica se referindo ao Egito, fala de uma terra próspera por causa do rio Nilo, que banha o Egito e que fertiliza assim os seus campos. E aí Abrão, ouvindo disso, ouvindo sobre isso, passando muita necessidade, resolveu descer ao Egito. Descer, lembrou? Falei no começo para separar essa palavra, descer. Pois é. E desceu, como diz aqui. E desceu, como é que está dizendo aqui? Exatamente. E desceu Abrão ao Egito. Por que será que diz essa palavra, desceu? Em todas as Bíblias diz assim. Os rabinos do Talmud dizem o seguinte, abre aspas, eles dizem que quando a Torá se refere a uma região e ela usa essa expressão descer, significa que essa região ela é mais inferior, ela é desprovida da presença de Deus, ela é um lugar de politeísmo, idolatrias, cultos pagãos, muitos ídolos. É um lugar baixo, tanto espiritual quanto moralmente. Assim dizem os rabinos do Talmud. Você pode pesquisar que você vai encontrar essa descrição assim, como eu estou dizendo. E a Bíblia está dizendo aqui que o Egito era baixo, né? E desceu para o Egito. Abraão desceu para o Egito.
Agora, a primeira abordagem que eu faço aqui é o seguinte: bom, se os rabinos dizem isso do Egito, que o Egito é um lugar desprovido da presença de Deus, aí eu não entendo o porquê, né? Já que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele preenche ao tempo, ao espaço e à matéria, tudo simultaneamente. Alguns rabinos dizem, até usam uma expressão, que Deus está tão perto de uma pessoa quanto o próprio ar que ela respira. Entende? Isso é um provérbio rabínico, provérbio judaico. Deus está tão perto do homem tanto quanto o ar que ele respira. E aí, como é que entende? Quem é que está mais perto? O ar que ele respira ou o próprio Deus? Isso fala da onipresença de Deus. Isso são os rabinos que dizem isso. E eu estou trazendo esse midrash, esse pensamento rabínico, para dar aqui uma conotação melhor aqui na narrativa. Bom, então se o Egito é baixo porque não tem a presença de Deus, eu não entendo como, né? Que Deus é onipresente. Se Deus está tão perto da gente, tanto mais do que o ar que a gente respira, como é que Deus não está no Egito? Explica aí. Gostaria de perguntar isso aos rabinos. E se o Egito é tão baixo, é um lugar de idolatrias, é um lugar de muitos ídolos, de paganismos, de misticismos e coisas tais, por que é um país tão próspero, então? Dentro de todas as narrativas, inclusive na história dos 3 patriarcas, o Egito sempre é um lugar próspero. É para lá que José vai, é para lá que Jacó vai, as 12 tribos vão, né? Elas descem para lá e elas passam ali durante muitos anos, segundo alguns textos, 400 anos, segundo algumas contagens, apenas 200 anos, mas é lá que Israel se refugia e começa a servir ao Império Egípcio como escravos. Então, assim, o crente tem uma mania de dizer que a presença de Deus está com eles, não é? Mas eles o tempo todo estão precisando de pessoas que nem crentes são. Precisam se empregar em empresas que não é de uma diretoria, de um dono que é crente. Claro, tem muitos patrões aí que são evangélicos, mas a grande maioria não é. Então é um orgulho que quebra aí. É o orgulho do crente que quebra aí. A Bíblia já começa a se contrapor, um paradoxo aqui, nessa palavrinha. E desceu Abrão para o Egito. E diz que Abrão, antes de chegar no Egito, ele teve medo. Teve medinho, Abrão, rapaz. Cadê o Deus do Abrão para dizer: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo? E Abrão teve medo. E diz a história, diz a narrativa, que Abrão chegou para sua mulher Sarai e disse a ela: meu bem, eu sei que lá no Egito o faraó ele gosta de pegar as mulheres dos estrangeiros que estão chegando lá. E como eu sei que você é muito bonita, muito bela, maravilhosa, isso Sarai já tendo uma idade avançada, né? Não sei que tipo de mística foi essa que fez com que uma idosa, uma sexagenária, ou passando disso, fosse tão bela assim ao ponto de despertar a cobiça do faraó, né? E aí Abrão disse para ela: olha, minha velha, é o seguinte, se eles descobrirem que eu sou teu marido, eles vão me matar. Então, para mim não morrer, para mim sobreviver, por amor de ti, mulher, diga apenas que você é minha irmã. Diga para eles que você é minha irmã, tá bom? Tá bom. Ela aceitou e assim aconteceu, diz a história. E aí, Abrão foi honesto quando ele falou assim? Você faria isso? Você mentiria para salvar a sua vida? Você um crente, você um pastor, um líder, um apóstolo, um teólogo, sei lá, qualquer tipo de crente que você seja, do mais raso ao mais elevado, em termos de conhecimento e formação, você venderia a tua mulher para salvar a tua vida?
Você acha correto isso aí? Pois é, Abraão fez isso, né? Abraão, pai da fé, fez isso. Abraão, o tzadik, né? Abraão, o tzadik, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é a palavra tzadik, né? Tzadik, ele fez isso. Veja aí. E eu pergunto para você, você faria isso? Olha o que é a palavra tzadik. Tá aí, ó. Dá para ver? Legal? Aqui em cima, né? Ó. Tzadik, justo. O justo para mim é aquele que não tem duas palavras. Ele é na frente, ele é atrás também, né? Quer dizer, é polido, íntegro. Ele não tem distúrbio de moralidade, de personalidade, de palavras. Justo para mim é isso. O justo da Bíblia é diferente, né? E Abraão disse isso para sua esposa, para livrar a própria pele. E aí, moral da história, levou o quê? Levou galha, né, pai? Fazer o quê? O faraó pegou a mulher de Abraão, passou ali bastante tempo com ela, porque a narrativa nos mostra assim, parece que foi muito rápido, né? Mas não, eles devem ter passado isso dentro da narrativa. Entenda bem, não estou dizendo que isso aqui é uma história real. Isso aqui é uma narrativa fictícia, lendária. Os personagens aqui, todos são personagens fictícios. Mas nós estamos trabalhando com a hipótese de que fosse real a história, ok? A narrativa nos mostra que parece assim que foi muito rápido. Foi num abrir e fechar de olhos. Foi no mesmo dia, o faraó já chegou e disse: "O que você me fez, rapaz?" Porque Deus entrou em ação imediatamente, já castigou o faraó, a casa dele, derramou ali umas pragas que o texto, a narrativa não descreve, e a coisa ficou feia na casa de faraó. Na casa, quando fala da casa, fala de todo né, a administração, o palácio, vamos dizer, o Egito todo, todos os egípcios. Quando Deus ele resolve castigar, ele não quer nem saber quem é que ele está castigando. Se é criança, se é bebê de colo, se é idoso, se é deficiente mental, se é... Não, ele não quer saber não, ele vai metendo a lenha. Isso dentro das narrativas, tá? Dentro das narrativas. Deus ele não toma conhecimento, ele não quer saber, ele não, nem dá satisfação quando ele decide punir alguém. Principalmente quando ele está chateado, né? Que ele tem esse distúrbio de temperamento. Uma hora ele está bem, outra hora ele perde completamente o sentido e desce a lenha em quem quer que seja. Esse Deus da Bíblia é esquizofrênico, é maluco. E aí, do nada, Deus chegou e arriou a lenha no faraó. E faraó, como é que o faraó entendeu, né? Porque o texto diz, por causa de Sarai, né? Agora, como é que o faraó entendeu que era Deus que estava punindo ele, né? Como é que ele entendeu isso? O texto está incompleto também, se você pegar a narrativa, lendo aqui do verso 10 do capítulo 12 de Gênesis, você não vai encontrar ali uma informação mais detalhada, explicando como foi que tudo isso aconteceu. Como foi que o faraó descobriu que era Deus, o Deus de Abrão, o Deus de Abrão e Sarai, e por causa de Sarai, porque Deus ficou chateado, ficou revoltadinho, né? E aí puniu o faraó. Nessa época, no período dos reis, era muito comum os reis terem muitas mulheres, porque isso transferia uma imagem de poder, de autoridade, domínio. Então eles tinham haréns com muitas mulheres. E a mulher bonita que chegasse ali, se fosse casada, realmente o camarada mandava passar a espada no pescoço do marido, como foi o caso de Davi com Batseba e Urias, e ficava com a mulher, né, para poder fazer parte do seu harém. E nesse caso, Abrão foi muito inteligente, astucioso, sarcástico, né, e mentiu dizendo que a Sarai era apenas irmã dele. Veja, veja a astúcia do homem, né? O senhor já de idade, mas muito astucioso, muito ardiloso, disse que era somente irmã dele. E isso tudo foi para livrar a pele do moço, né? E aí, de repente, o faraó chamou ele e disse: olha, você fez uma grande cagada, você foi mentiroso, que conversa é essa? Agora faz o seguinte, pega a tua mulher e vaza. E vaza. E aí eu quero que você destaque o verso 16, como eu falei, e diz o seguinte: e antes, né? Antes, logo quando a Sarai chegou lá no palácio, então ele ficou muito alegre, feliz, e aí ele encheu o Abrão de bens,
deu rebanhos, muitos rebanhos, deu jumentos, jumentas, camelos. E aí no verso 16 você vai ver que está o seguinte: escravos e escravas. Olha aí, escravos e escravas. Veja que escravos e escravas entram na mesma linha de animais. Animais como objetos. Veja, escravos e escravas no meio dos animais ali. Veja como a Bíblia descreve, como a Bíblia ela é preconceituosa, a visão dos autores das narrativas é preconceituosa, despreza as classes inferiores, a base da pirâmide. Veja, os escravos entram ali na linha dos animais. Isso está em Gênesis 12:16. Esse é o Deus de amor? É o Deus de misericórdia? Ele aprova a escravidão, tá? Então era só isso que eu queria observar nesse verso 16. E diz que Abrão pegou todos os animais, os rebanhos, os escravos e escravas, e no capítulo 13, verso 1 e 2, diz que ele saiu muito rico. A riqueza do seu Abrão aqui, nesta primeira narrativa, se deu pelo fato dele usar essa mentira. Abrão mentiu para o faraó e com isso logrou grandes fortunas, rebanhos, escravos e escravas. E dentre essas escravas estava a escrava Agar, que vem na sequência dessa nossa narrativa, desse nosso questionamento. Então, os questionamentos dessa primeira etapa aqui, desse vídeo, são: Abrão realmente tinha fé? Se ele tinha fé, por que ele não ficou na terra lá onde estava começando a fome, onde a fome estava braba? Ele não servia ao Deus da prosperidade? Por que ele não esperou? Ele foi para o Egito, desceu para o Egito, sem autorização de Deus. Quando chegou lá, ele mentiu para o faraó. Ele vendeu a sua mulher. Porque na Bíblia é muito comum os homens vender as mulheres, né? Exporem as suas mulheres, sejam para abusos e coisas, ou trocar por bens. Isso nós vamos ver mais para frente. E Deus de Abrão, ao invés de punir alguém nessa história, o qual seria o Abrão, pela mentira, pela desobediência e pela falta de fé, por não ter permanecido no lugar para onde Deus lhe mandara, foi punir o faraó. Você acha justo? Bom, o faraó não tinha nenhum compromisso com Deus de Abrão. Não tinha. A mulher de Abrão também foi cúmplice, concordou, aceitou a mentira do seu marido e foi se deitar na cama do faraó. E o faraó, que não é besta nem nada, e não tinha nada a ver com essa história, arrochou a dona Sarai, né? Arrochou, meu amigo, com certeza. Levou galho a Abraão. O Abrão da história aqui, ó, chifre nele, viu? Seu Abrão, você pegou chifre. Não tem como, não tem desculpa. Isso não foi uma coisinha apenas de meia hora, não. Foram dias, meses, talvez um ano. A história da narrativa diz que o faraó chamou, se alegrou com o presente, que era a mulher, né? Bonita, bela, presente, né? Do seu irmão, Abrão, e deu ali muitas coisas para ele, muitas dádivas como recompensa por ela ser sua irmã. Mas no fundo, essa história ficou muito mal contada, como nós vimos. Não tem detalhes para explicar como foi que o faraó descobriu que ele estava sendo castigado, a sua casa estava enfrentando aquela praga por causa daquela mulher. Não conta, né? E se tinha alguém nessa história para ser castigado, para ser punido,
pela desobediência, pela falta de fé e pela mentira, e pela infidelidade, pela cumplicidade, seriam Abraão e Sarai, os dois, Abrão e Sarai, o casal. Só que não. Na Bíblia, Deus passa a mão, passa o paninho sobre os seus filhos, né? Sobre os personagens da Bíblia, desses personagens que são seus protegidinhos. Entende? Então essa é a primeira fase dessa série Questionar Não é Pecado. Essa atitude de Abrão, muitos crentes fazem ela. Crentes que crentes que se unem, o casal se unem para prejudicar uma pessoa, para lograr na inocência ou na falta de conhecimento de outra pessoa, tirar vantagens de pessoas simples. Sim, crentes fazem muito isso, igualmente o Abrão e a Sarai da história. Mas aguarde, no próximo vídeo nós vamos contar uma consequência dramática que eles terão por ter feito essa lambança lá no Egito, viu? Aguardem. No próximo vídeo nós estaremos contando em detalhes. No vídeo seguinte da série Questionar Não é Pecado. Se gostou, amigo, deixa o like, comente, compartilhe. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.